Como religião, eu gosto de transitar, né? Eu gosto de conhecer cada vertente, mas eu me identifico mais com o feminismo interseccional. Boa. Zico, desculpa, você está fazendo a ordem das perguntas, mas acho que a gente foi... Essa foi uma pergunta um pouco mais, como posso dizer, menos para leigo, mas não sei se foi um aluno seu que te perguntou, que é aquela questão que também nem sempre é para leigo, que são pessoas da nossa idade que ainda acham que o feminismo é o contrário do machismo. Tem isso, não tem? Tem isso. Vamos apagar isso logo com a Mayara dizendo por que não procede, porque a gente já está no interseccional, no transfeminismo, mas talvez seja bom arrancar essa erva daninha daí. Boa. Não, o feminismo não é o contrário de machismo. O contrário de machismo é feminismo. E que visa essa superioridade dos gêneros. E também as feministas são consideradas misândricas. E não, nós não somos misândricas. Nós não odiamos homens. Eu sou casada, eu tenho um companheiro. Eu amo diversos homens. O que a gente questiona é essa opressão, né? O que a gente questiona é toda essa base estrutural de machismo, de racismo e de opressão social que nós mulheres vivenciamos, mas não odiamos homens. Isso é importante falar. Porque feminismo, é a primeira vez que eu escuto essa palavra também. Eu já tinha escutado, mas exatamente por estar sempre nessa discussão de... Porque sempre alguém levanta a bola de que, não, mas é o contrário, e aí fica todo mundo assim... Obviamente não é, obviamente não, é um termo ruim, mas não é, enfim. E tem explicação de por que não é. Bom, você já explicou aqui qual era a sua vertente. Uma pergunta legal aqui um homem pode ser feminista, né? E aí tem a figura do feministo, né? Que várias amigas fizeram piadas com isso. Então, o homem pode ser feminista? Eu posso me declarar feminista? Não, você pode se declarar que você ouve as mulheres, que você faz um movimento de autocrítica, para questionar o seu machismo, para questionar o quanto você é opressor. E sim, você pode colocar dentro dos seus movimentos, sim, a luta pela liberdade das mulheres, mas respeitando seu lugar de fala, né? Você não sabe como é ser oprimido, você nunca sofreu uma opressão porque você não é mulher, né? Então você pode ouvir as suas amigas, né? Você pode dar mais espaço para a fala delas, você pode conversar com a sua mãe para entender as necessidades dela, para promover um ambiente mais justo, mais igualitário, né? Nesse sentido, você pode fazer esses movimentos. Mas é claro, se tem mulheres que se consideram feministas radicais, elas possivelmente não vão acolher isso, porque dependendo de como for sua posição, isso também pode gerar uma opressão. Né? Você nunca passou por isso. Né? E aí você chegar falando, eu sou feminista, e aí pode gerar justamente isso. Corta uma mulher, a mulher tá falando de um momento que ela viveu, de uma opressão que ela teve, e aí você fala, não, mas eu sei, porque a minha mãe... E aí você acaba cortando uma mulher dentro disso, né? Ou colocando justamente esse lugar de... mas é igualdade? Então, lava aí a louça, sendo que você passou... A sua mulher trabalhou muito mais do que você naquele dia. Então, é aquela diferença que a gente falou, igualdade e equidade. Será que realmente isso está em equilíbrio? Porque senão é isso, faz você também. Troca o chuveiro, faz você não é livre, você não faz o que você quiser. Os caras que sempre falam de por que mulher não se alista no exército? Que é um negócio inacreditável, né? Como você, enfim... Você não faz o que você quiser, então às vezes você coloca uma opressão pra desafiar, mas não é feminista, não faz o que quer, então... Mas isso não é igualitário, né? Isso é bom deixar claro também. Da mesma forma que uma vez eu fui brincar, não, a gente tava conversando, não sei o quê, aí a gente tava vendo uma menina falando um negócio errado, e acabou que a gente falou assim, essa menina é machista. E aí, tipo... Logo a nossa amiga cortou, falou assim, não é que ela é machista, ela tá reproduzindo o machismo. Meio que do mesmo jeito que o Zico falou. Eu acho, né, que talvez é uma apropriação inadequada. Sim. Então uma mulher também não pode ser machista. Ela reproduz o machismo. É isso. Isso não sou eu que tenho que dizer, mas o que o Zé falou, e a Mayara também, e eu tenho percebido... recorrentemente, é que também tem uma questão de... é impressionante, talvez por estar sempre com todos os privilégios possíveis, como os homens ainda querem, de alguma forma,
ganhar algum protagonismo na coisa. Então, Sim. basicamente é você querer, enfim, se declarar feminista, sei lá o quê. É o mansplaining, né? Em tudo, mas assim, é muito louco, porque é o cara que tem a necessidade de opinar em tudo, é o cara que tem a necessidade de, enfim... Sim, de não conseguir ficar quieto É e isso. silenciar e só ouvir. Tá tudo bem se você não sabe, se você tá ali aberto pra aprender. Eu acho que esse é o caminho, tá aberto pra ouvir as mulheres. Aproveitando essa pergunta, então, vou pular para uma outra aqui, que é como a gente, então, quando eu falo a gente agora como homens, né? Então, como os homens como um todo podem ajudar o movimento feminista, né? O que eu, por exemplo, o que eu, Zico, como professor, posso fazer? O que o Zé como publicitário, o Lucas como jornalista, enfim. O homem, seja ele qual a profissão, seja ele qual a situação social dele, como que ele pode fazer, né? Para não só, sim, obviamente, o mínimo que ele tem que fazer é tentar deixar de reproduzir o discurso machista, mas como que ele pode fazer para dar força também? Como que ele pode apoiar o movimento? Eu acho que isso não é o mínimo, né? Acho que no dia a dia você se atentar a isso já é muito importante. E às vezes nem esse mínimo acontece, né? Então, como você trouxe alguns exemplos de profissões na publicidade, observar como acontece a objetificação da mulher, né? No jornalismo dá um papel maior para a mulher, um destaque maior para a mulher das reportagens, lugar de fala. Na sala de aula colocar justamente, por mais desafiador que seja, esses temas, né? Colocar também igualdade dentro da sala de aula, falar sobre isso é importante. E apoiar as mulheres dentro dos seus projetos, ouvir, como a gente já falou e repetindo aqui, nunca é demais ouvir o que as mulheres têm a dizer, buscar, estudar também um pouco mais para ter como falar disso de uma forma mais alinhada. E sempre se questionar, dia após dia. Eu falo que, igual eu converso muito com as minhas pacientes, é uma desconstrução diária, é pra vida toda. Então, assim, todo dia, né? Todo dia, quando você vai reproduzir numa piadinha, bem entre aspas, né? Igual, a mulher dirige mal, ou vai objetificar, fazer uma piadinha com seu amigo, ou olhar na rua uma mulher, né? Então, tudo isso, né? A gente tem que estar atento. Então, é diário. Você tem uma história disso, né? O Lucas tem uma história de uma repórter, da galera comentando sobre uma repórter, não foi? Então, eu ia dizer justamente isso. Eu ia dizer que, assim, pra gente fazer autocrítica aqui também, pra dizer as coisas... Enfim, essa parte da desconstrução diária e tudo mais é muito louco. Porque, às vezes, você conversa com um cara e aí se ele for minimamente esclarecido, ele vai dizer, não, mas eu apoio todas essas pautas, eu ouço a minha namorada, eu ouço a minha mãe, etc. Eu lavo a louça e tal. E aí tem coisas sutis que ou você não percebe, ou você percebe e não age. Então eu trabalhei 3 anos numa TV aberta, na TV Bandeirantes, eu falei várias vezes. E aí eu trabalhava no Switcher, que é basicamente aquela sala de controle, etc e tal, que fica todo mundo falando no ouvido dos apresentadores e tal. E obviamente, sendo um lugar totalmente preconceituoso e tradicionalista, a maioria dos caras que trabalham na técnica, da maioria das pessoas que trabalham na técnica são homens. E é inacreditavelmente diferente o trato das repórteres mulheres, do trabalho delas, de como elas são reconhecidas, de como elas são, enfim, das pautas que elas recebem. Dos salários também. Dos salários também, mas em relação aos homens. Então, quando eu não fazia o policialesco e fazia um jornal em tese formal, as mulheres faziam as repórteres mulheres faziam a pauta assim: venda para o Dia dos Pais promete ser 10% maior este ano. E o repórter fazia apreensão de cocaína, sei lá, um furo político, etc. E a outra mulher fazia assim: crescimento dos patinetes em São Paulo. Entendeu? Isso é o começo. E também tinha por trás o tratamento dos chefes, que diziam assim: pô, coloca tal repórter lá porque fulano vai dar entrevista pra ela, se referindo à questão física. Se referindo que por ela estar dentro do padrão de beleza, seria muito mais fácil trabalhar do que mandar um homem lá. E aí a gente estava conversando sobre isso, talvez por isso o Zico tenha lembrado,
que uma vez que a gente tava aqui conversando sobre masculinidade tóxica, e aí, legal, tal, a gente tava falando várias coisas, e uma amiga nossa, a Gabi, falou assim, tá, muito legal, mas conta aí as coisas que vocês percebem que ainda não conseguiram deixar de fazer. E eu, na hora, falei, bom, apesar de ouvir todos os absurdos possíveis, eu não corroborava com os absurdos, não ria das piadas, não concordava com os comentários, mas mesmo tendo o privilégio de ser um homem ali e de poder contrariá-los, eu não contrariava. Pelo medo de Retaliação. Pelo medo de estar ali no trabalho e os caras falam assim, pô, você é chato, você... A represália. Represália no geral. Ser excluído ali. Ser do excluído grupo, né? pelos estados e tal. E aí eu falei pra ela, você não tem a menor dúvida que o grande problema meu ainda é ouvir algo que eu não concordo ou que eu sei que é preconceituoso, opressor, de um cara que, se ele não for meu amigo próximo, eu não consigo confrontar. E essa é uma coisa que eu tenho tentado. A gente até no começo do episódio a gente falou pra Mayara, né, que a gente se censura quando alguém fala um termo errado, né? A gente já falou isso várias vezes. Mas às vezes, em alguns momentos, a gente não consegue censurar. Mas aqui é fácil, porque nós três nos conhecemos há 10 anos. Nós sabemos que as pessoas estão abertas a uma represália. Agora, no ambiente de trabalho é mais difícil. Esse é um grande desafio, né? Ir lá e questionar o coleguinha, ir lá e falar, olha, isso não tá certo. Mas eu também passo por isso como mulher, né? Eu tive um caso de uma amiga minha, Gabi, falando assim, mas é porque ele achou que eu ia abrir... Uma mulher falando, achou que eu ia abrir as pernas pra ele, reproduzindo totalmente esse discurso machista e que incita esse lugar também do estupro, do sexo não consensual. Então, tipo, ela também reproduz... E eu fiquei sem saber o que dizer. Fiquei, assim, um pouco chocada e fiquei paralisada e também não corrigi ela. Em outros momentos corrigi, quando essa minha amiga Gabi colocou uma arte onde não tinha diversidade de corpos, não tinha diversidade de biotipos, só tinha uma mulher branca para representar, enfim, um trabalho. Eu falei, nossa, aí seria interessante colocar diversos biotipos, mulheres negras, trazer mais diversidade. Aí ela ouviu. Mas tem situações que você fica assim, o que eu falo agora? Né? O que eu respondo? Como falar isso? Ela não percebeu? Né? E para homens também. É uma desconstrução também. Não vou falar que eu também nunca reproduzi o machismo, o racismo, não. Mas a gente está nessa constante desconstrução, né? Até porque a gente foi criado numa sociedade que foi totalmente assim. Então a gente aprendeu a reproduzir isso, né? O que é louco. É muito difícil desconstruir alguma coisa que você aprende 20 e poucos anos em 2, 3. Mas, vamos lá. Eu sou chato do tempo. Acho que dá mais 2 perguntas, depois a gente vai para indicações e considerações finais da Mayara, então. Essa pergunta aqui é importante, a gente falou bastante sobre isso. E, por incrível que pareça, não foi uma piada, então é uma pergunta interessante, né? Por que as mulheres feministas não depilam o sovaco? Eu tô reproduzindo a pergunta como ela veio, tá? E existe um conceito, uma história por trás disso, né? Ok. Então, Mayara, a palavra é sua. As mulheres feministas, elas podem fazer o que elas quiserem com os corpos delas. Isso é um estereótipo. É interessante que esse estereótipo é utilizado justamente para questionar. Então, se eu sou feminista, eu não posso me depilar? Não, você pode fazer o que você quiser, mas a grande questão é por que a gente se depila? Né? Por que uma mulher adulta que tem pelos precisa se depilar? E por que um homem não? Acho que essa é a grande questão. A gente tem escolha, um homem pode escolher se ele vai se depilar ou não. Por que uma mulher não pode escolher? Porque eu sempre ouvi da minha mãe, né? Se eu não depilava a minha axila. Nossa, que sujo! Está suja, isso é nojento, é falta de higiene. E por que um homem com o pelo no mesmo lugar não é falta de higiene, não é porco? Essa é a questão. A gente é oprimida nesse lugar também, né? Porque para uma mulher o pelo representa sujeira, falta de higiene, e para um homem, tendo pelo no mesmo lugar, não representa isso. É uma loucura isso, porque eu participei vários tempos de alguns grupos e assim, uma vez o grupo da galera tava discutindo, uma menina postou alguma imagem sobre isso e vários caras começaram, né, do tipo, exatamente esse discurso. Aí a menina falou, não sei o que, postou uma imagem, né, que é tipo uma menina de biquíni com pelo saindo pra fora do biquíni. E o cara falou exatamente isso, né, nossa, mas e a higiene? E aí tipo, mas você raspa o seu saco? Aí o cara, não.
E a higiene, né?